o Excel de forma mecânica, vamos entender primeiro o que é usar o Excel de forma mecânica. Eu poderia falar várias coisas aqui, mas vou resumir. Vou resumir em 2 pontos apenas. Usar o Excel de forma mecânica, eu vou resumir em 2 pontos. O ponto número 1 é ficar a perder muito tempo. Muitos profissionais que usam Excel de forma mecânica, eles perdem muito tempo no processo de atualização de relatório. Vou dar um exemplo que provavelmente acontece comigo. Provavelmente você tem um relatório que é feito de forma rotineira, ou seja, tem uma data para você voltar a atualizar aquele relatório, talvez uma vez por mês, talvez uma vez por semana, eu não sei, mas existe um relatório rotineiro que você precisa atualizar. O que significa fazer um trabalho de forma mecânica? Significa, fazer um trabalho de forma mecânica significa, você tem aquele relatório que precisa ser atualizado, significa atualizar esse relatório, sofrer muito tempo a reestruturar esse relatório, chegar no final do mês, ter que lutar para atualizar exatamente o mesmo relatório. Chegar a outra vez que você tem que atualizar o relatório, ficar a lutar para atualizar exatamente o mesmo relatório. O que é um relatório automático? É um relatório que, uma vez atualizado, nunca mais você precisa perder tempo para atualizar. Ele está 100% no automático. Então, trabalhar de forma mecânica é não ter que passar por esse processo todo de ficar lutando com planilha. Vou dar mais um exemplo do que é trabalhar com forma mecânica. A segunda coisa que significa trabalhar de forma mecânica com Excel é, às vezes você recebe um relatório que nem este pronto que alguém fez e você precisa fazer uma atualização, mas você tem medo, por exemplo, de mexer numa forma que você não vai estragar. Não vou mexer naquela forma, você não vai estragar, não vou mexer. Você tem medo de mexer nas formas, medo de fórmula, basicamente, medo de mexer qualquer coisa, porque senão vai estragar. Eu já passei por isso. Meu chefe uma vez fez o relatório, saiu de férias, tínhamos que atualizar, adaptar algumas coisas. Eu tinha medo de mexer, porque se desse erro eu não ia conseguir corrigir. Por quê? Porque eu usava o Excel de forma mecânica. Então, João, por que você está falando dessas coisas? Porque nessa aula eu quero te ajudar a resolver esses 2 problemas. Para você ter um relatório automático e dinâmico, um relatório chamativo, bonito, elegante assim, primeira coisa, você tem que dominar fórmulas. Para você poder organizar as coisas e elas ficarem meio que automáticas. Okay? Você tem que dominar fórmulas. E você tem que dominar outras técnicas para estruturar o relatório para que ele fique assim dinâmico. Então, nessa aula eu quero te ajudar a fazer relatórios dinâmicos, chamativos, automáticos. Quero te ensinar a dominar formas, tudo isso falando de vários conceitos que você precisa dominar para deixar de usar o Excel de forma mecânica. Qual é o benefício disso? Por que eu estou a bater nessa tecla? Por que eu estou a parar aqui para fazer uma aula dessas? Por uma razão muito simples. Porque o conhecimento que vai te ajudar a se diferenciar da maior parte dos teus colegas, da maior parte dos profissionais no lugar de trabalho, é esse conhecimento. Tudo que você faz no Excel resume-se em 2 coisas. Entregar um relatório chamativo, um relatório que dança, e a segunda coisa é conseguir fazer isso num curto espaço de tempo. Tempo não é dinheiro, amigo, tempo é vida. E boa parte dos profissionais perdem tempo no lugar de trabalho porque, você fica a lutar com o mesmo relatório, literalmente. Então, como é que você deixa isso mais no automático? Essa aula é sobre isso, ok? Então, o que eu resolvi fazer? Eu resolvi fazer uma aula prática do absoluto zero. Estava a trazer o contexto aqui para você não se perder com os conceitos, etc. E o exemplo que eu vou trazer aqui, talvez não é o exemplo exato daquilo que você faz aí no lugar de trabalho, mas através dessa aula você vai poder adaptar, você vai poder replicar esse conhecimento à sua realidade, ok? Então a primeira coisa que eu resolvi fazer é fazer uma aula prática do absoluto zero. Eu vou fechar esse relatório, tá aqui, fechei. Estou com uma base virgem, onde nós vamos começar juntos do absoluto zero, ok? Então eu estou aqui com os dados. Temos aqui a data, temos a venda do João, venda do Carlos, venda do Pedro, venda do Antônio e o mês. Essas vendas aqui, esses números de vendas são vendedores desta empresa. É uma simulação isto aqui, ok? Como é que funciona no dia a dia? A primeira coisa que você tem que entender é no dia a dia, para você poder fazer um relatório 100% automático, você tem que entender que existem ali 4 etapas. A primeira etapa é buscar dados de algum lugar. Esses dados vieram de algum lugar. Eu não vou mostrar nessa aula como trazer esses dados de forma automática, mas eu quero que você já saia dessa aula sabendo que é possível. Já tenho como eu trazer dados de 4 planilhas de forma automática com apenas um clique? Tem como eu cruzar essas planilhas que vieram por e-mail de vários lugares de forma automática com um clique? Tem. Nessa aula eu não vou explorar essa etapa. O que eu vou explorar nessa aula? Nessa aula eu vou assumir que você já tem os dados. Você já tem os dados, mas mesmo tendo os dados, como é que eu faço para estruturar esses dados
de tal forma que eu consiga fazer aquele relatório bonito, chamativo, dinâmico, e de tal forma que ele fica automático. Ou seja, eu vou sofrer aqui para fazer a primeira vez, mas da próxima vez eu já não vou sofrer. Ele já vai estar no automático. Como é que eu faço isso? É isso que eu quero te entregar nessa aula. Então, a primeira coisa, eu vou chamar esta aba aqui, essa sheet de dados. Vamos mudar aqui para dados. Ok? Vamos chamar esta aqui de base de dados. Então, o primeiro segredo é, João, como é que eu faço qualquer relatório automático? Primeiro, tenha a sua base de dados. Essa base de dados pode ser alimentada de forma automática, etc. Já falei disso, mas não vou explorar esse ponto nessa aula. Depois, como é que você faz para transformar esses dados no relatório? O ideal, como é que eu ensino para meus alunos? Eu digo assim, criar uma aba chamada processamento, onde você vai processar esses dados, você vai mastigar esses dados para eles estarem prontos para fazer aquele relatório, e depois cria uma nova aba chamada aqui relatório ou dashboard. Okay? É assim como eu ensino para meus alunos. Só que isso aqui é algo mais profissional ainda. Eu quero simplificar essa aula. Então, não vou te ensinar aqui, de fato, como é que eu ensino exatamente projetos para os meus alunos. Vou simplificar nessa aula para que isso aqui fique um pouco mais simplificado, para você sair dessa aula já com conhecimento prático, de fato, para você poder aplicar no dia a dia e parar de usar o Excel de forma mecânica, parar de se baralhar com forma, essas coisas todas, parar de se baralhar com gráficos. Você